Doutoras e doutores, muito boa tarde. Meu nome é Gustavo Dias Rosa, sou o coordenador de Cultura e Eventos e farei a cerimônia do presente evento. Advogada, coordenado pela doutora Lucimara Cristina e coordenadora adjunta, doutora Cláudia Neves, bem como pela Cultura e Eventos, coordenada por este advogado que vos fala. Para fazer a leitura do currículo da palestrante da noite, peço que a doutora Lucimara Cristina proceda à apresentação. Lucimara, a palavra está com a senhora. Obrigada, doutor Gustavo. Boa tarde a todos e a todas. É uma grande honra recebermos a doutora Cláudia Neves nessa tarde. Eu vou proceder à leitura do currículo dela. A doutora Cláudia Neves é advogada, pós-graduada em Direito de Família, pós-graduanda em Direito das Mulheres, formada em Comunicação Social, com especialização em Publicidade e Propaganda e com diversos cursos na área de Marketing Digital. Ela é coordenadora adjunta da Comissão da Mulher Advogada e membro da Comissão de Direitos e Prerrogativas do Advogado da OAB Santo Amaro. É uma grande honra, doutora Cláudia, ouvi-la nessa tarde. Estamos aqui ansiosos por ouvir esse conteúdo que eu sei que vai ser riquíssimo. Muito obrigada. Obrigada, doutor Gustavo. Boa tarde a todos, muitíssimo obrigada pela oportunidade e espaço de vir aqui falar de um tema que, para mim, é tão agradável e faz tão parte do meu dia a dia. Como eu estava falando antes da gente iniciar, o fato de ter uma formação em comunicação e publicidade e depois veio o direito, acabou misturando, e com essa questão da era do digital, eu acabei unindo as duas coisas, né? Claro, eu advogo, não trabalho como publicitária, mas acabei utilizando todas os meus conhecimentos de publicidade, de propaganda, para poder começar nessa área aí tão bacana, né, tão legal, que eu comecei a estudar e fuçar bastante também, né? Não foi nem só estudar, foi essa parte de arte, pelo menos, eu não estudei a questão da criação de arte, isso aí foi mais de fuçar, mais instintiva, uma coisa que eu gosto muito de fazer. E para a gente iniciar, eu vou começar, espero conseguir também passar tudo, é muita coisa, então eu dei uma resumida das partes mais importantes que a gente precisaria tratar. Como eu vou estar falando no celular e apresentando no computador, então de vez em quando eu vou ficar meio com um olhar estranho, eu não estou ignorando ninguém não, por favor. Então, para a gente iniciar, o que começou a acontecer, né, com o advento da pandemia e a necessidade de distanciamento social, a instituição obrigatória do home office fez com que até quem não utilizava das redes sociais de modo profissional, que passasse a utilizá-la com mais frequência, seja de modo pessoal ou profissional, né? Passamos a ter reuniões através de aplicativos que muitas pessoas e muitos advogados até não conheciam, como o Zoom, o Google Meet, e até mesmo utilizar outras plataformas. Nós tivemos, acho que 160 palestras ano passado, né? Até o doutor Gustavo depois me corrige se foi esse número mesmo, mas tivemos inúmeras palestras através do Google Meet, coisa que também, acho que em 2019 não imaginaríamos que estaríamos fazendo dessa forma, o que, por outro lado, nos abriu imensas portas de poder trazer pessoas do outro lado, de outros países, do outro lado do Brasil, né? Nós tivemos palestrantes de Rondônia, palestrantes de Portugal, da Itália, então o benefício que a pandemia acabou nos trazendo foi essa aproximação através do meio digital. Nós passamos a fazer reuniões com os nossos clientes através do Skype, do WhatsApp também, porque a gente não tinha mais, era impossível, né? E além de tudo proibido fazer reuniões presenciais, e o advogado não pode parar, né? A gente precisa trabalhar, a justiça não para, os problemas dos clientes não param, as coisas precisam acontecer. Nós começamos a fazer audiências online, e hoje eu sou a maior defensora das audiências online. Eu acho que a gente tem que permanecer. Imagina, a gente que é de São Paulo sabe o que é ter que estar no Fórum de Santana e no Fórum da Zona Sul, de Santo Amaro, no mesmo dia, para uma audiência de manhã em um e uma audiência à tarde em outro. Para outras cidades menores, pode falar assim, gente, mas é só sair de um fórum e para outro. Mas São Paulo a coisa muda um pouco de figura. Além de ser distante, nós temos o fator trânsito, que complica muito a vida da gente. E através dessa abertura
dos eventos, das coisas digitais, dos eventos, reuniões, trabalhos, nós tínhamos que abrir essa possibilidade, porque, por exemplo, os advogados faziam seu network batendo papo até numa cafeteria, conversando na OAB, trocando parcerias com outros colegas, distribuindo cartões, de repente, numa cafeteria, chega alguém, poxa, a senhora é advogada, a senhora faz direito de família, a senhora faz direito criminal, e a gente distribuía cartão, e era uma forma indireta de uma publicidade do nosso trabalho, né? E, junto com tudo isso, surgiu um movimento enorme, diga-se de passagem, com a explosão de diversos perfis de advogados e advogadas. Aí eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, muito mais advogadas do que de advogados, né? Eu não sei se porque elas são um pouco mais desinibidas nessa hora e aí acabam aparecendo mais no meio digital. O Jorge, meu marido, ainda brinca que diz, não, é porque o homem é feio e não quer aparecer, as mulheres são mais bonitas, fica mais bonito, então eu vou levar para esse lado que é bom, né? Nos valoriza, nos deixa feliz, então tá tudo bem. Então começou a surgir muitos perfis de advogadas, de advogados, dos seus escritórios, e até mesmo o aumento do uso das redes sociais de forma pessoal, até para distração, lives de artistas, lives de muitos advogados, de outros profissionais, né? E ainda que nós não utilizemos o nosso Instagram, que ele não seja diretamente uma vitrine do nosso trabalho, e que nós não os utilizemos como um braço, né, para uma prospecção indireta de clientes, devemos ter muito cuidado com tudo que nós... Gente, eu esqueci de passar os slides, olha que coisa, agora que eu me toquei. Deixa eu apresentar aqui os slides, porque agora que eu me lembrei desse detalhe, né? Deixa só eu abrir, agora que eu estou vendo assim, gente, por que eu não estou? Né? Deixa eu colocar aqui e eu vou apresentar a tela. Que pena, fiz tão bonitinho, mas eu vou apresentar ainda. Vou passar rapidinho os iniciais. Apresentar uma janela. Essa. Tá? Isso, deixa eu colocar. Só vou passar aqui no iniciozinho para apresentar para vocês que eu fiquei empolgada começando a conversar, né? E estou até tentando colocar aqui, exibir em tela cheia. Exibição da página. Pronto. Me perdoe, eu me empolguei e saí falando, viu? Eu não podia ficar com duas, sem uma tela, não. Então, como eu tinha comentado, a pandemia fez com que nós passássemos para o home office e passamos a atender nossos clientes através das videochamadas e passamos a usar muito mais as redes sociais. Eu, pelo menos no início, inclusive, assistia live de tudo que era cantor que aparecia, gente, até do que eu não gostava, né? Eu comecei a assistir muita coisa porque a gente precisava se distrair, né? E retomando do ponto que eu tinha parado, ainda que nós não usemos o nosso Instagram como meio de prospecção indireta de clientes, a gente tem que ter muito cuidado com o que apresenta no nosso Instagram. Precisamos lembrar que nós não somos advogados só em horário comercial, né? Nós não estamos advogados, nós somos advogados. E ainda que nós tenhamos outras atividades, inclusive de lazer, nós somos advogados full-time, né? A gente, a nossa imagem de advogado tem que ser preservada. E se o nosso interesse é aproveitar o uso das redes sociais como um veículo profissional, nós devemos seguir algumas premissas básicas e ter o cuidado com o tipo de conteúdo que pretendemos apresentar, né? O grande objetivo das marcas hoje em dia é fazer com que as pessoas falem e se lembrem delas. E para nós, advogados, é a mesma coisa. Nós precisamos tornar pública a nossa expertise, a nossa autoridade na nossa área de atuação. Ou seja, as pessoas precisam saber quem nós somos, qual a nossa especialidade, para que elas conheçam o nosso trabalho e saibam dele e possam vir a nos contratar. Eu não tirei... Ai, eu pensei que eu tivesse desligado o meu microfone. Não, tá tudo bem. Não desliguei. Então, a primeira coisa que acho que é importante ressaltar é que marketing é estratégia para publicizar a nossa expertise e não deve ser confundido de jeito nenhum com propaganda meramente comercial.
e que gera a mercantilização da profissão, o que para nós é extremamente vedado. Né? E como nós advogados somos a nossa própria marca, é necessário ter todo cuidado com o que chamam, vocês devem até estar vendo bastante nas redes sociais, o branding, o personal branding, que nada mais é do que a nossa imagem pessoal, né? É a gestão da nossa marca pessoal, uma interseção entre o que nós falamos que somos, o que as pessoas enxergam que somos e percebem, né? E possam acreditar do que nós somos. É aquela imagem que nós passamos sobre nós, como pessoas, e nossa capacidade profissional. Deixa eu mudar aqui de slide. E a forma como a gente se identifica, e que a gente atende uma pessoa, que a gente conversa, que a gente cumprimenta, até como a forma como a gente se veste, se posiciona, não só no offline, como também nas redes sociais, auxilia a criação dessa nossa imagem pessoal, do nosso personal branding. E antes de sermos bons na internet, nós precisamos ser excelentes no ao vivo, porque senão não adianta nada, né? Você está lá na internet, você é ótimo, perfeito, maravilhoso, mas, né, de nada adianta se você colocar uma capacidade que não é sua. Então, saber aquele conteúdo, saber aquela área de atuação, conhecer sobre aquilo, não é suficiente. Você precisa aplicar o conhecimento e estar disposto não é o suficiente, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí vem a pergunta, mas por que investir no mundo digital, e principalmente no Instagram? E quais são as vantagens de se inserir no mercado de marketing digital? No marketing digital, nós podemos proporcionar uma atuação para além do nosso território físico, através das redes sociais. Hoje, com o processo eletrônico, nós acabamos podendo advogar em vários estados, dentro da limitação, né, que o Conselho de Ética autoriza, né, de 5 processos, mas a gente, com as redes sociais, o Instagram, a gente pode aparecer e ter parcerias com outros advogados ou clientes de todos os estados, né? Algumas colegas têm de fora do Brasil, pelo menos uma consultoria, uma coisa assim, e com as redes sociais, o LinkedIn também é muito utilizado para trabalho, mas eu ainda não aprofundei os estudos com relação ao LinkedIn, até criei o meu, mas está lá encostadinho de canto, depois que eu estudar mais sobre eles, eu venho contar. Mas com o Instagram, eu já estou conseguindo cuidar direitinho, né? Então, ele abre um leque, uma opção de território para a construção da autoridade permanente. Você está ali demonstrando, desenvolvendo a sua autoridade na sua área de atuação e possibilita a abertura de imensas oportunidades, como eu comentei, de parcerias, de clientes que te contratam em outro estado, e a gente, com o processo eletrônico, pode advogar no Brasil inteiro, né? E quando olhamos para esse cenário de transformação digital pelo qual nós estamos passando, as redes sociais, elas estão aqui para potencializar o fortalecimento da nossa marca pessoal e a prospecção de clientes sem ferir o código de ética da OAB, que isso é um cuidado que a gente tem que ter enorme. Quem já me conhece sabe que eu tenho a ética dentro de casa, então o meu cuidado é redobrado, né? Porque a ética já me pega dentro de casa se tiver qualquer coisa errada, né? E hoje em dia, nós vivemos em um mundo completamente digital, nós pedimos Uber, táxi, comida, consumimos cultura pela internet, pelo Netflix, e todas as profissões estão sendo impactadas por essa transformação digital que foi intensificada pela pandemia. Se antes a gente já gostava de pedir pelo celular um iFood, o Rappi para fazer entrega, tem outros aplicativos de supermercado, farmácia, um Netflix, hoje, então, a gente acaba sendo muito mais conectado e digital do que antes, né? Vivemos totalmente conectados, todos com o celular na mão e com redes sociais. É muito difícil hoje uma pessoa que não tenha rede social, ainda que seja pelo menos só do seu escritório ou só a sua profissional. E temos na palma das nossas mãos a possibilidade de construir a nossa autoridade e conquistar clientes apenas com o nosso celular. E o marketing passou a ser uma questão de sobrevivência para muitas profissões, né? Deixa eu passar aqui o outro slide.
acho que ele pulou, ele está pulando. Ele pulou, deixa eu voltar. Olha que bonito, deixa eu voltar aqui para outra página, porque ele resolveu pular e foi andando sozinho. Deixa só eu retomar aqui o ponto. Bom, ele estava aqui, eu vou atualizar em tela cheia. Pronto, desculpa, gente, ele saiu andando sozinho. Ah, que legal, ele agora não quer passar. Tá. Pronto. Mas aí, mas ele quer agora ficar mudando sozinho, gente. Bom, vamos lá. Mas aí vem a primeira pergunta. O advogado pode fazer marketing? E precisamos diferenciar. Em primeiro lugar, esclarecer que, diferente do que muitos pensam, o marketing não é propaganda, publicidade ou vendas. O marketing é estratégia. E essa estratégia pode englobar os 3 pilares: a propaganda, a publicidade e a venda. E isso pode ser junto ou separado. Não necessariamente os 3 tenham que estar em conjunto. Né? Mas como podemos começar no mundo digital? Primeiro, a gente tem que pensar sobre o que nós temos comunicado nas redes sociais e o que nós queremos comunicar em nossas redes sociais, que pode ser, eu aplico mais ao Instagram, mas ele também pode ser aplicado no Facebook. Dá para aplicar praticamente da mesma forma nos dois veículos, e eles são, inclusive, todos uma empresa só, tudo do titio Mark Zuckerberg, então pode fazer da mesma forma, né? Então, nós precisamos pensar qual a imagem que você passa como pessoa. Gente, mas ele quer pular, ele quer pular aqui e mudar, né? Eu acho até que eu vou deixar sem ser na tela cheia, e eu vou passando, né? E aí, pelo menos ele não vai mudando aqui sem que eu queira, né? E o que você transparece nas suas redes sociais? A sua forma de falar, a sua imagem, né, o seu branding, a sua imagem pessoal, a forma que você fala, o conteúdo que você apresenta, transparece a imagem de um advogado, de uma advogada, e de preferência, de um advogado ou uma advogada de sucesso? Né? Atualmente, a produção de conteúdo nas redes sociais, ela é uma forma de facilitar o contato direto com todos os outros clientes e possíveis e potenciais clientes. Quem é que não está com alcance? As pessoas passam, através da rede social, as pessoas podem ter informação sobre o direito. Muitas vezes o cliente nem procura porque ele nem sabe e não reconhece que ele teria aquele direito. E o conteúdo que você produz no Instagram e nas redes sociais pode transformar a vida dele e ajudar a identificar e reconhecer um problema. Mas tem que lembrar que o seu conteúdo precisa ser sempre informativo. Ele nunca pode ser um conteúdo de propaganda diretamente, né? Então, você precisa se preocupar com quem é o seu cliente, focar na sua área de atuação e lembrar que a sua linguagem para clientes e para outros colegas é completamente diferente. O cliente ele não vai entender termos técnicos, um cliente não vai entender algumas expressões até que nós, no meio de advogados, acabamos utilizando e nos entendemos, né, porque faz parte do nosso dia a dia, mas o cliente não. Né? Até uma coisa simples, um hábito simples de, por exemplo, nós quando fazemos questão de alimentos e de visita, nós como advogados comentamos que estamos fazendo uma ação de alimentos e de convivência, regulamentação de alimentos e convivência. Para o cliente final, ele entende, eu quero uma audiência, uma ação de pensão e de visita. Então, a gente tem que mudar, né, a forma. Então, se a gente vai falar para cliente final, a gente precisa evitar a linguagem técnica e utilizar uma linguagem mais simples e mais clara. E um outro ponto muito importante é dar uma atenção muito especial à qualidade da sua escrita e da sua oratória. É importante saber como se comunicar, né? Até mesmo nas fotos, não só no que você escreveu e no que você falou, nas fotos e nos vídeos, por exemplo.
a sua fala e a forma de se apresentar diz muito sobre você. Então, é importante, parece assim absurdo, mas é importante que você apareça nas redes sociais como se você estivesse aqui, num evento, numa reunião de trabalho, porque se você está usando como uma vitrine do seu trabalho, você não vai aparecer descabelada, com toalha na cabeça, né, desleixada, porque você não apareceria para um cliente dessa forma. É claro que nós, advogados, eu costumo brincar, a gente também tem vida. A gente dorme, a gente come, a gente se diverte, relaxa, vê filme, faz parte. Nos finais de semana, a gente também tem, nem sempre, às vezes a gente também trabalha final de semana, mas a gente tem um pouquinho de direito de um tempinho, né? E se você mostrar e postar algumas coisas um pouco mais leves destes momentos de final de semana, existem pessoas do meio do marketing digital que dizem que a gente tem que ter num perfil uma média de 80% da questão profissional e pelo menos 20% da questão pessoal. Por quê? Porque nós somos advogados, mas somos pessoas e precisamos mostrar que além da questão do trabalho e por trás de tudo aquilo que a gente está mostrando, tem uma pessoa, né? Não é só uma máquina, nós não somos uma máquina, um robô que está ali postando. Então, essas imagens de momentos de distração, de momentos de relaxamento, até mesmo frases, eu tenho muito cuidado com questão de memes e piadas, que eu tenho receio de ficar um pouco pesado e não combinar com um perfil no qual eu utilizo tanto profissional como pessoal. Né? São chamados posts de respiro. Então, no final de semana, a pessoa está lendo um livro, está num momento de relaxamento, e colocar um post dessa forma humaniza o seu perfil e te aproxima mais do seu seguidor e da sua audiência. E antes da gente... Deixa eu mudar aqui de slide, que agora eu estou tendo que mudar um pouquinho diferente. Isso. E antes da gente começar, né, a nossa produção de conteúdo, é importante planejar e traçar uma linha editorial, antes de traçar essa linha editorial, focar na sua área de atuação. No Instagram, se você precisa sempre focar a sua produção de conteúdo para um nicho específico, ou seja, para um público específico. Então, se você atua, por exemplo, no direito previdenciário e no direito criminal, né, eu coloquei duas áreas bem distintas, para atuar no Instagram falando sobre isso, o ideal é que você escolha apenas uma delas, porque aquele cliente que vai começar, aquela pessoa que vai começar a te seguir, que chegou até você por uma hashtag, por conta de um assunto sobre previdenciário, se você começar a falar de direito criminal ou direito de família, não, né? Porque assim, a gente acaba sendo privilegiado, todo mundo tem problema de família e todo mundo precisa de direito de família, né? Mas coisas assim completamente, né? Direito previdenciário e direito ambiental, né? São coisas que vão acabar confundindo. E quanto mais nichado, quanto mais direcionado o seu público, maior vai ser o seu engajamento e o seu retorno. E para isso, na sua linha editorial, você precisa transmitir a sua essência. O que você quer transmitir, como você é. Não adianta criar um personagem para o Instagram, um personagem para a internet, e quem te conhece, até a sua voz é diferente quando você fala, e te vê na internet e fala assim, nossa, mas o que houve com ela? Tem filtro até de voz? Tem filtro total, assim, inclusive filtros às vezes são até legais, são bacanas, mas tem que ter muito cuidado, porque às vezes a pessoa vira outra, ela fica completamente diferente. Eu já soube até de casos de uma pessoa colocar uma foto tão produzida, cheio de filtro, e o cliente conversar com essa advogada pelo WhatsApp, e a foto de WhatsApp era uma foto dessa extremamente produzida. Quando o cliente chegou no escritório para conversar com ela abriu a porta, recebeu, olhou lá, a doutora Cláudia, por favor? Não sou eu. Ele olha assim, você é a doutora Cláudia? Não, não é possível. Ele pega, olha no WhatsApp, olha para ela, nossa, que diferença. Então, é assim um exemplo bem simplesinho, mas que mostra, não adianta você ser ali no online uma coisa que não tem nada a ver com o que você é no offline, né? Porque o online vai ser só uma projeção,
uma publicização do que você é, né? Uma projeção. Ali você está mostrando o que você é. Então, não pode ser diferente disso. E na linha editorial também, a gente tem que se preocupar com a identidade visual, que está diretamente relacionado com o branding pessoal, a sua imagem, que vai incluir a paleta de cores, o que você quer transmitir, a sua vestimenta no dia a dia, né, dentro das redes sociais, né, o que vai aparecer, a sua linguagem e até mesmo a escolha da foto de perfil. Né? Imagina uma advogada que aí pega, bota na foto de perfil dela, deixa eu pensar uma coisa bem assim, só uma foto, de repente, assim, aquele corpão sarado na academia. Isso serve para o advogado também, peguei o corpão sarado que serve para os dois. Quando a pessoa olhar aquela foto de perfil, jamais vai imaginar que é de um advogado ou que é de uma advogada, e sim de uma pessoa que, de repente, está querendo vender é um personal training, está vendendo produtos de academia, roupa de academia ou qualquer coisa parecida. Então, tudo tem que conversar. A identidade visual vai cuidar exatamente de tudo isso, desde como você fala, o que você fala, como você aparece, o que você posta, o tipo de coisa, e aí vem a questão também do setup de conteúdo, que é como se fosse a sua playlist, né? A sua lista de músicas e de filmes que você gostaria. E dentro desse setup, você vai destrinchar os principais temas da sua atuação, o que você quer demonstrar com o seu Instagram, com sua rede social, dentro da sua área de atuação. Deixa eu passar mais um slide. Eles tinham que passar até automáticos no tempo que a gente fala. Um dia a gente evolui a esse ponto, né? Enquanto a gente fala, ele vai andando. Então, outro ponto muito importante, né, que é um dos maiores pilares do crescimento nas redes sociais, é a criação de conteúdo de valor. Mas o que seria esse conteúdo de valor? O conteúdo de valor, ele precisa ter 4 pontos principais. Ele precisa entreter, aquele que pode ser um conteúdo motivacional, que inspira, um conteúdo que vai divertir, né? Ou que vai, por exemplo, uma indicação de um livro, demonstração de um livro, de um filme, alguma coisa assim. Um conteúdo que ensina, ensina para as pessoas, no caso de nós advogados, por exemplo, você sabia o que é o direito de arrependimento? E aí aquele conteúdo vai estar destrinchando o que é o direito do arrependimento. Um conteúdo que engaje. Os conteúdos que engajam são aqueles que acabam sendo muito compartilhados e muito salvos. Ou uma dica muito interessante sobre qualquer área do direito, uma coisa que engaja demais são os memes, mas a gente precisa ter muito cuidado dentro do direito com o tipo de meme que vai colocar. Tem até uns sites, uns Instagrams muito interessantes com algumas leves piadas com relação a isso, que não queimam, né? Não chegam a ser problema nenhum. Piadas do dia a dia que acabam sendo aquelas brincadeiras das piadas internas, que também só vai ser entendido por quem é advogado, porque só a gente vivencia certas situações, né? E os conteúdos que expressam autoridade, como, por exemplo, conteúdos que demonstram que estamos trabalhando, que nossa formação profissional, não podemos mostrar, mais à frente até eu vou falar, não podemos mostrar exatamente os casos que atuamos e nada assim, mas nós podemos demonstrar os cursos que fazemos, os cursos que podemos estar dando. A palestra, se eu chegar agora mais tarde e colocar um post com a imagem da palestra, falando sobre a palestra e tudo, isso é um post que expressa autoridade, são posts de prova social do que nós somos, do trabalho que nós apresentamos. Deixa eu passar mais um. E dentro desse conteúdo, nós precisamos também, é muito importante atentar para os 5 Cs do conteúdo, né, da criação de conteúdo. Um deles é a constância. Né? Quem está me acompanhando deve ver assim, nossa, mas ela posta todo santo dia, não fica sem postar um dia sequer. Por que isso? Porque você precisa estar presente, pelo menos, de preferência, pelo menos de segunda a sexta, apresentando conteúdo, apresentando por quê? Quem não é visto não é lembrado, e hoje as coisas são muito imediatas, as pessoas estão cada dia mais imediatistas, e se você não aparece 2, 3 dias, ele já até esquece, e o contrário também ocorre quando, por exemplo,
por mais que a pessoa não queira, não esteja pensando em se divorciar, ela está sempre vendo ali posts sobre divórcio, sobre união estável, sobre testamento, e sabe que eu falo sobre isso. Se alguém chegar para ela e falar assim, nossa, estou passando um problemão, acho que eu vou precisar divorciar, viu? Não está dando. Aquela pessoa que te segue, te vê toda hora falando sobre isso, vai falar, nossa, eu sei de uma advogada. Eu vou te passar o Instagram dela, porque eu sei de uma advogada, ela deve ser boa nesse assunto, ela fala sobre ele direto na internet. Então, a gente não está fazendo propaganda do tipo, olha, venha no meu escritório atende isso, eu sou o melhor escritório da cidade, porque isso a gente não pode. Mas a partir do momento que a gente fala sobre aquele assunto, repetidas vezes, constantemente, a gente acaba sendo lembrado como referência naquele tema. E outro ser importante é o cronograma. E esse cronograma é o planejamento de postagens. Eu, quando comecei, parava no dia e pensava assim, nossa, o que eu vou postar hoje? E isso tomava um tempo absurdo. Não é que não tome ainda, mas o planejamento facilita demais, e não só a produção, porque você já sabe, se programa para aquela produção de conteúdo, mas a publicação deles também. Né? Outro ser importante é a contribuição. O que o seu post ajuda? Ele tem que ser útil em alguma coisa. Ele não tem que estar lá só bonitinho. Tudo bem, alguns são para enfeitar, alguns são para ficar bonitos, imagens bonitas que você pode salvar e utilizar. Mas no nosso caso de Instagrams, de advogados, ele precisa ser útil em alguma coisa. Ele precisa ajudar, ser funcional. Outro ser importante é a conexão. O seu post precisa gerar uma interação e uma identificação com o seu público. Ele vai ler aquilo e falar assim, nossa, eu queria saber essa informação. Outro dia eu achei muito engraçado que uma menina que eu não conheço, nunca vi, comentou num post meu, e aí teve vários comentários, e ela falou que ela tinha visto um artigo e acabou, através do meu nome, descobrindo o meu Instagram. E aí ela diz que fica esperando para ver as dicas, e ela conversa, ela não é do direito, mas ela acha muito interessante as dicas, aí quando acontece alguma coisa, o marido dela já ri, porque ela vira e fala assim, nossa, a Cláudia falou isso essa semana, a Cláudia contou sobre isso. Aí ele fala assim, você é abusada, parece até que é íntima dela. Aí ela, eu acompanho todos os posts dela todo dia. E a internet, o Instagram principalmente, faz isso, ele aproxima. E essa conexão é importante, porque aquela pessoa, essa menina, se ela for passar por um problema de direito de família e precisar, ela vai se lembrar do meu nome, porque ela já comenta, a Cláudia falou disso. A Cláudia comentou, ou se alguma amiga, algum parente dela, ela vai lembrar. Então, essa conexão é muito importante que a gente tenha com a nossa audiência. Eu, no início, pensava assim, gente, mas vou parecer uma boba aqui falando nos stories. Estou falando para quem, gente? Sei lá quem vai ouvir. Vai sim, às vezes a gente pensa que não, mas a nossa informação pode ser útil para muita gente. E o último ser, que não menos importante, na verdade, até muito importante, é a consequência. A consequência da sua produção de conteúdo para que ela venha a gerar a credibilidade que você precisa no online e que também você precisa no offline. Então, você precisa ter muita credibilidade. Aquilo que eu falei lá atrás, ter cuidado com o que você apresenta, né? Até uma das professoras de um dos cursos que eu fiz, ela sempre fala, ela tem um lema que é sustente o conteúdo que você propaga. Não adianta você dizer que é uma coisa na internet e no fundo você não é. Você não tem aquela capacidade. Então é parecido com aquilo de você colocar no seu currículo que é fluente em inglês, mas na verdade não saiu do verbo to be. Né? É basicamente isso. Então é muito delicado você apresentar. Você tem que apresentar o que você sabe. Uma coisa importante, depois quando eu for falar sobre os formatos e o que você vai apresentar no Instagram, é você lembrar que, para apresentar um post, seja estático, com a imagenzinha, explicando o que é o divórcio unilateral, e colocar, até mesmo fazer um vídeo, você pode decorar aquele texto, saber aquilo tudo, mas se você não souber atuar daquela forma, quando o cliente te procurar para isso, você vai desmoronar a imagem que você criou. Então, uma coisa muito boa, que dá muita autoridade, é participar de live, porque a live é no susto, você tem que ir respondendo, falando, é ao vivo. Se você não souber sobre aquele assunto, corre, não faz aquela live, porque senão vai ficar feio, né? Vai ficar muito feio. E um outro ponto muito importante
é você ter cuidado com as cópias. Uma coisa muito séria. É muito comum que alguns assuntos sejam recorrentes no Instagram. Isso pode acontecer, e principalmente dentro de um nicho de advogados daquela mesma área. É muito engraçado que quando você começa a postar, por exemplo, no meu caso, sobre direito de família, gente, tem um monte de advogadas da área de família que me seguem. E a gente acaba, segue de volta e tudo, mas é muito engraçado. Então você começa a ver que determinados assuntos, você falou naquele assunto, mas tem mais um monte de gente falando. E isso pode acontecer porque ou aquele tema está em voga, porque teve alguma decisão recente, alguma repercussão geral, alguma nova decisão do STF, do STJ, e aí todo mundo está falando sobre aquilo, ou também algum fato muito conhecido na mídia. Na época do falecimento do Gugu, todo mundo estava falando sobre a questão da herança da companheira, né, da mulher dele, e aí virou um assunto, todo mundo comentando. Então, isso pode acontecer. Porém, para crescer no Instagram de modo consistente mesmo, você precisa produzir os seus próprios conteúdos, ainda que sejam de assuntos recorrentes. Você pode até falar sobre o divórcio, que agora não é mais, que foi anulado, nem anulado, né, porque não existe, do Gustavo Lima e da mulher, que agora vão casar de novo, porque eles desistiram do divórcio. Você pode até falar sobre esse assunto, mas cria o seu conteúdo e não copia conteúdo de outras pessoas ou repete simplesmente. Né? Ninguém cresce no Instagram também simplesmente repostando conteúdo de outras páginas e de outros perfis. Claro que muitas vezes tem uma notícia, por exemplo, a gente que é de família, o IBDFAN, Migalhas também tem muitas notícias, e é uma notícia daquela que é assim, extremamente relevante, a gente vai lá e reposta, porque é uma notícia muito relevante. Mas se o seu Instagram e a sua produção de conteúdo for unicamente baseada em repostar conteúdo de outras páginas, às vezes ele não vai ter engajamento algum, porque as pessoas, aquela notícia já pode ter saído em tantos lugares, em tantas outras pessoas, que engajamento real ele não vai dar. E o pior ainda é quando a pessoa reposta sem dar o devido crédito. Ela vai lá, dá print, copia, corta, cola, nem sabe quem foi que postou. Às vezes você reconhece, porque nessa de todo mundo, um monte de gente da sua área acabar te seguindo, você reconhece aquela imagem, você reconhece aquele post, você faz assim, nossa, que legal, né? Muito bacana isso. Então, esse é pior ainda. E muito menos copiar isso, como eu falei, o post dessa forma como se fosse seu, né? E coloca lá e corta tudo, tem seu nominho lá embaixo, mas a pessoa vai, corta e até copiar a linha editorial. E pega uma semana, vou ver o que a Cláudia falou semana passada. E aí, segunda, ela falou de divórcio, na terça, ela falou de alimentos, na quarta, ela falou de visita, na quinta, ela falou de herança. Então, essa semana eu vou fazer isso. E chega e copia. Isso também, isso é plágio, inclusive, né? Então, é proibido. E fica muito feio, porque como as pessoas acabam todas ali dentro do meio se seguindo, as pessoas acabam descobrindo, as pessoas acabam vendo, nossa, mas eu já vi esse post antes. Nossa, essa imagem estava lá no da Cláudia, com o nomezinho dela, com a logo dela, bonitinho. Então, fica muito feio. Só que criar, planejar, produzir conteúdo demanda muito tempo, não é só o tempo de ir lá e postar, demanda o tempo de pesquisa, porque por mais que seja o tema que a gente atua, sempre vamos chegar e buscar e pesquisar, teve algum entendimento recente? Teve alguma coisa nova que aconteceu sobre isso? Alguma atualização? Algum fato que faça sentido eu colocar aqui? Então, a gente sempre vai pesquisar as atualidades, a questão de jurisprudência, os entendimentos dos tribunais, todo o estudo, tempo de estudo, de planejamento de conteúdo e a criação de arte. Então, é muito mais fácil a pessoa chegar, copiar, ela postou isso, semana que vem eu posso, deixa para semana que vem, mas fica, além de tudo, fica feio, né? E você não vai crescer, porque quando você for postar de novo aquelas pessoas seguem, às vezes eu tenho outras colegas da área de direito de família, e a gente acaba olhando, e a gente tem muitos seguidores em comuns. Eles não seguem só uma pessoa de direito de família, eles seguem umas 10, 20 ou mais de direito de família. Seguem mais umas outras 20 de previdenciário, por exemplo, para pegar informações sempre diferentes, e as pessoas percebem. E isso faz com que você não cresça no Instagram. E aí vem o ponto
muito interessante e delicado. Como podemos produzir conteúdo e fazer marketing jurídico da forma correta e dentro dos limites da OAB. E aí vem, né, acho que para a gente compreender isso, é necessário refletir muito sobre os princípios do Código de Ética. Todos nós precisamos estar sempre com eles em mente, principalmente os pontos principais. E se a gente vai produzir na internet, nas redes sociais, buscar principalmente esses pontos, né? Essa palestra jamais seria sobre ética, eu não tenho nem essa expertise para falar sobre ética dessa forma, eu vou fazer uma pincelada sobre o que a gente pode e o que a gente não pode, porque, como eu falei, para a gente começar a produzir conteúdo na internet, a gente precisa saber até onde podemos ir, até o que podemos falar e como podemos e o que não podemos de forma alguma. Então, porque isso precisaria, para falar só sobre isso, uma palestra inteira ou até mais, viu? Então, precisamos lembrar e preservar o princípio da moderação em todas as nossas postagens. Isso seja no pessoal, se o Instagram também é só pessoal, e seja no profissional. Como eu falei lá atrás, a gente é advogado full-time. Então, o que a gente posta no nosso pessoal também é complicado. Eu não tenho perfis separados. Eu tenho um perfil no qual eu posto 80% de conteúdo profissional e 20% de conteúdo pessoal. Bem pouquinho, bem levinho, né? Então, o principal é garantir sempre, o primeiro ponto, garantir sempre que o conteúdo seja informativo. Esse é o primeiro ponto que nos tira de infringir qualquer limite ético dado pela OAB e pelo Código de Ética. Né? O conteúdo precisa ser informativo, ou seja, aquele que explica ou ensina alguma coisa, aquele que esclarece algum tema, algum termo, algum assunto. Né? E é importante que você nunca, nunca, nunca fale sobre algum caso concreto, nem mencione algum cliente que você tem, ou que você teve uma reunião, ou que está cuidando do processo. A identidade do nosso cliente deve ser sempre preservada. E a gente pode até comentar sobre um tema, por exemplo, veio um cliente no escritório querendo fazer um contrato de namoro. É claro que a gente não vai poder chegar e falar assim, gente, estou fazendo um contrato de namoro de fulano, ciclano. Claro que não, nunca, nem especificar. Mas aquele contrato de namoro, aquele assunto pode te dar a ideia de você poder fazer um post sobre ele, comentar sobre o tema, desvinculando completamente do cliente, pode até comentar, nossa, hoje chegou um caso novo para mim, eu vou falar sobre contrato de trabalho, vou fazer um contrato de trabalho, não, um contrato de namoro. E aí você sabe o que é um contrato de namoro? Como ele funciona? Aí vem e especifica sobre aquilo. Você preservou a identidade do seu cliente, o sigilo do caso, você só está comentando sobre o contrato de namoro. Eu, por exemplo, já faço diferente, eu nem falo que ninguém me procurou, mas quando vem um assunto diferente, eu já anoto no meu caderninho. Fica na fila, vou falar sobre contrato de namoro, vou falar depois sobre alimentos transitórios, eu vou anotando ali no meu caderninho a lista do que acontece no dia a dia, porque quando a gente vai fazer um caso desses, já aparece para a gente, a gente começa a fazer a pesquisa, né? Você começa a estudar sobre aquilo, então, nossa, o que eu tenho, o que tem que ter no contrato de namoro? E começa a pesquisar, e no que a gente vai pesquisando, o conteúdo já fica aqui montadinho na cabeça, você faz o rascunho para utilizar. E eu faço isso sem mencionar que eu tive um pedido de contrato de namoro. Né? E outra pergunta que é recorrentíssima, atualíssima, é se advogados podem fazer TikTok ou Reels. Né? Poder pode, mas com muita moderação. Algumas sessionais já se manifestaram, inclusive, totalmente contra e proibindo o TikTok. Acho que o primeiro foi no Paraná, se eu não me engano, né? Então, exagerar é que foge ao razoável e esperado de um advogado, né? Certos tipos, o Reels não existe nenhuma restrição com relação a ele. Mas, assim, certos tipos de dancinha, para explicar um conteúdo, não são nada adequadas, imagina, né? Então, com bom senso, na hora de fazer o conteúdo, ele sendo informativo, ele pode ser aceito e produzido, né? Como eu disse, não há nenhuma restrição ainda com relação à produção de reels,
Mas vale lembrar sempre a regra do bom senso e da moderação. E se o conteúdo é informativo e educacional, que são pontos essenciais para a gente evitar qualquer risco de infringir a ética. E aí eu aproveito nesse momento, até para lembrar, eu ia colocar, agora que eu lembrei que eu ia colocar um slide ilustrando, e eu acabei não fazendo um slide que ilustrava esse ponto, para lembrar que o comportamento nas redes sociais, ainda que sejam nossas redes sociais pessoais, deve ser muito bem observado e cuidado para não ir contra o decoro da profissão. E devemos sempre evitar qualquer tipo de vídeo ou foto que possam expor demais a nossa intimidade. Existe o Close Friends, que é aquela parte dos melhores amigos para os stories, que você pode colocar ali e escolher. Só vai participar algumas pessoas dos meus melhores amigos, algumas pessoas da família. Eu, particularmente, acho complicado porque eu iria esquecer. Se eu fosse fazer isso, eu ia acabar postando que não devia, num lugar que não devia, então eu não posto. Eu já, para evitar problemas, mas, por exemplo, devemos evitar algum tipo de foto e vídeo de biquíni, por exemplo, que pode nos expor demais e ser visto como algo que abale nossa autoridade, nossa credibilidade como profissionais. Diferente, e isso que eu ia ilustrar, porque, por exemplo, a pessoa está no seu fim de semana, sentado numa beira de piscina e tudo, e tem uma foto que aparece ela, por exemplo, com um copinho de cerveja no domingo, na piscina, mas não está expondo nada, vulgarizando nada do corpo dela. É diferente de uma foto, de repente, tirada de uma advogada de costas, fazendo pose com um biquíni pequeno, né? Moralismos à parte, nada a ver com questão de moralismo, mas a pessoa que vê aquela advogada ali, com um biquíni, mostrando o seu corpo, expondo o seu corpo, e não foi fotografada, estava sentada de biquíni, mas aparece um pedaço do braço, aparece um pedaço do colo, mas não tem nada diferente, muito diferente daquela que está de costas, mostrando o corpo e seus atributos. O cliente vai acabar, além de ir contra o decoro, colocar isso nas redes sociais, o cliente vai julgar na hora de escolher, e se ele ver uma advogada que tem mais pose de advogada e uma advogada que está lá aparecendo modelo do Big Brother, infelizmente, né, nós vivemos numa sociedade extremamente machista e patriarcal. Então, para nós mulheres, isso ficaria muito ruim. Mas a gente tem que convir de que também fotos e vídeos de advogados de sunga, fazendo dancinha ousada, também não ia passar uma bela imagem. A gente também não ia achar interessante se fosse contratar, não fôssemos advogados, e fôssemos contratar um advogado e víssemos um assim. Então, por mais, pesa mais para o lado da mulher, pela questão do machismo e da questão patriarcal em que nós ainda vivemos, pesa muito mais para a mulher, mas também não teria uma imagem muito boa para o homem, né? Ficaria muito feio também para eles. E uma outra pergunta é: o que não se pode fazer nas redes sociais? O que nós não devemos apresentar nas redes sociais? Que não só o que a gente pode apresentar, mas o que nós não podemos fazer. Acho que o primeiro ponto é que a gente jamais deve instigar o litígio, de jeito nenhum. Nunca provocar debates sensacionalistas, porque vai dizer, nossa, eu vou colocar isso, todo mundo vai vir falar, o meu post vai bombar, mas isso não é permitido, né? Você pode até comentar, como eu falei, alguns casos de grande repercussão pública, mas quando, inclusive, é um caso de família, por exemplo, eles têm segredo de justiça, né? Então, sempre que comentar um assunto desse tipo, ou você reposta uma notícia que saiu num jornal de grande circulação, num jornal conhecido, num outro Instagram muito conhecido, e tenha muito cuidado com as fontes que apresentam aquela notícia, né? E muito cuidado, pois nós não podemos comentar decisões, sentenças, procedimentos, atitudes de outros colegas de jeito nenhum. Outra coisa que também sempre perguntam é sobre o uso de links patrocinados, né? A única seccional que permite Google Ads e links patrocinados é a nossa. Ninguém mais autoriza, né? Mas, assim, ele pode, o que auxilia no seu engajamento, é preciso lembrar que o que auxilia no engajamento e no crescimento das páginas é produzir um bom conteúdo. Não adianta pagar para patrocinar, para
bombar e viralizar e mandar aquele conteúdo para todo lado, se ele não é um bom conteúdo? O retorno, inclusive, do custo que você vai ter para pagar o tráfego daquele anúncio patrocinado, não vai ter retorno quase nenhum, porque se o conteúdo não for bom. Então, não há necessidade, eu não consigo ver necessidade de patrocinar nenhum tipo de conteúdo. Eu ainda encaro que, nesse caso, vale aquela velha máxima da propaganda de boca a boca. Quando um conteúdo seu pode viralizar e fazer com que seu perfil cresça vertiginosamente, você faz um conteúdo com uma explicação assim, super incrível sobre o contrato de namoro. As pessoas vão vendo, nossa, preciso mandar para as minhas amigas, aí sai mandando, compartilhando para muito mais gente. Isso funciona muito mais do que a questão do link patrocinado e o tráfego pago, que eu, na verdade, vejo que para advogados não tem uma funcionalidade boa. Eu acho que essa questão de link patrocinado funciona para lojas, empresas, um comércio direto, e a gente não pode fazer isso, né? Vou só molhar um pouquinho a garganta, beber uma aguinha, porque, nossa, eu tô falando. Eu falei que tinha muito assunto, né? Então, outro ponto que as pessoas perguntam é o que nós podemos colocar na nossa bio. A bio é aquela frase embaixo do nosso nome no Instagram que identifica, né? Nos identifica no nosso perfil. É o nosso lugar onde mostramos o que não há limitação do que você não pode, né? Tem limite de caracteres, mas não tem especificamente uma coisa de que você não possa escrever. Lógico, não vai escrever nada que vá expor ou colocar alguma coisa errada. Não vai colocar que é advogado sem ser advogado, coisas assim. Mas ali é o local para você colocar e apresentar as suas expertises. Ali que você vai dizer, sou advogada, especialista em direito de família, direito das mulheres, eu sou criminalista, direito previdenciário, é ali que a gente vai colocar esse tipo de informação. Né? E quais são os maiores problemas que acabam acontecendo, principalmente nos stories, além da questão de postar conteúdo que pode não ser condizente com o decoro profissional? E quais são os maiores problemas? Acontece mais nos stories do que nas publicações em geral, mas também pode acontecer. Nós, advogados, não podemos oferecer consultas gratuitas de maneira alguma, é totalmente proibido, de forma expressa. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Podemos abrir aquelas caixinhas de perguntas que vemos muito no Instagram, e, de repente, naquela caixinha de perguntas, a gente vai responder ou num comentário, e qualquer detalhezinho, a gente tem que ter muito cuidado para não configurar de forma alguma que estamos fazendo ali um atendimento gratuito ou uma consulta. Então, esse é o cuidado com relação às respostas, seja nos stories, seja na questão de publicações em geral. Às vezes vem comentários perguntando e a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer essas respostas. Me perguntam às vezes também, mas e aí, Cláudia, a gente pode postar a sentença? Uma sentença favorável? A gente pode publicar? Não é que você não possa publicar a sentença. Se você recortar e colocar julgado totalmente procedente, tampando o seu cliente, atentando para a questão da proteção e do sigilo profissional, eu não vejo, e até fui perguntar para a ética aqui, eu não vejo como nenhum problema. Então, é possível você pegar um trechinho, por exemplo, o mandado de segurança para isenção de imposto de renda. Aí você pegar assim, parcialmente não, porque parcialmente não tem tanta graça, né? Julgado procedente, e aí você coloca mandado de segurança de isenção de imposto de renda. E você utiliza daquilo ali sem identificar absolutamente nada, cliente, parte, pode até não ser seu, para chegar e apresentar, explicando o conteúdo, explicando aquele assunto. Você sabe quando é possível isenção do imposto de renda? Em que casos você precisa entrar com um mandado de segurança? Então, você pega ali e transforma em um post informativo, que é a base de tudo isso, né? A gente sempre tem que ter o cuidado de que ele seja informativo, que ele eduque, que ele ensina. E outra coisa interessante se o cliente postou foto comigo, se o cliente postou foto de presente que mandou, o cliente te manda um presente e pergunta, poxa, mas você nem repostou meu presente. Aí a gente tem que explicar que a gente não pode repostar.
porque nem ele deveria, mas às vezes o cliente vai lá e posta, meu advogado, minha advogada maravilhosa, sem ele não conseguiria. A gente tem que fazer de bobo, fingir que não viu, porque a gente não pode repostar. A gente não tem como proibir e travar o cliente de fazer isso. Ele pode acabar fazendo presente lindo que mandei para minha advogada, mas a gente não pode, como advogados, fazer isso, porque isso poderia ser interpretado como captação de clientela e é expressamente vedado. Então, para o bom uso do marketing jurídico, que a gente já sabe agora que o marketing não é necessariamente nem publicidade, nem venda e nem propaganda, e sim estratégia do uso de uma desses mecanismos, né? Então, para o bom uso do marketing jurídico, é importante que a gente sempre siga os parâmetros do Código de Ética, pensar com muita moderação, e na produção de conteúdo informativo, tendo muito cuidado para não mercantilizar, para que não pareça de forma alguma que a gente está tentando fazer propaganda do nosso trabalho, que a gente está tentando vender o nosso trabalho e a nossa... Todo mundo vende a imagem, a gente vende a nossa imagem até quando a gente estava na época da faculdade, do colégio, para paquerar o rapazinho, acho que nem fala mais paquerar, né? Estou entregando que sou velha. Hoje é o crush, né? Então, a gente também vende a nossa imagem, mas é diferente. Então, seguindo esses pontos e tendo esses cuidados, e tendo dúvida, procura a comissão de ética, procura o conselho de ética, pega o código de ética, procura saber para que você não caia. Às vezes, muitos jovens advogados acabam indo bater lá na salinha do meu marido, na ética, porque fizeram besteira nas redes sociais. Então, na dúvida, posta o mínimo possível. Uma dica legal, vai olhar nos grandes perfis de advogados e de advogadas, que tipo de coisa que eles postam. Dificilmente os grandes, não é que eles não possam errar, mas se eles já cresceram tanto, eles já passaram por outras fases e já se informaram sobre isso. Então, para quem ainda não tem acesso, não consegue, mas busca, até na internet tem muita informação, tem muita coisa que pode ser colocada para que a gente saiba o que pode e o que não pode postar. O assunto é muito extenso, tem muita coisa para falar ainda, tem até 2 emendas muito interessantes que eu posso depois mandar, que falam sobre a questão do marketing jurídico e a utilização de aplicativos em plataforma digital, e a publicidade e a propaganda na advocacia, no exercício profissional. Eu até posso depois mandar para o grupo, para quem quiser, porque se fosse ler aqui é muita coisa, ia ficar muito cansativo, mesmo que fosse para colocar nos slides. E aí eu trouxe umas dicas bônus, né, para dar uma apimentada e uma movimentada nas redes sociais e no Instagram. Né? Tem que lembrar sempre, a primeira dica, pessoas se conectam com pessoas. Aquele ponto que eu falei lá atrás, de que muitos professores de marketing, para qualquer área, indicam, até a maioria das vezes indicam que se tenha um perfil único. É difícil, inclusive, administrar mais de um, da forma correta, postando da forma que precisa para crescer e engajar. E dentro desse perfil único, você trata 80% nele só de assuntos profissionais e 20% daquele momento de respiro. E a pessoa precisa aparecer. Tanto que, se você for ver os perfis, você pode ter o seu e um perfil de escritório, do seu escritório. O seu perfil pode ter até menos seguidores do que o do escritório, pode acontecer, mas normalmente vai ser o contrário, o perfil pessoal vai ter muito mais, e o perfil do escritório não vai ter o mesmo engajamento, porque pessoas se conectam com pessoas, elas não querem seguir. Ninguém segue porque quer seguir para saber as novidades, por exemplo, da Brastemp. Né? Ninguém quer ir lá saber, o que a Brastemp vai postar hoje? As pessoas não procuram. Então, as pessoas procuram... eu tinha visto há um tempo, que o Instagram da Magazine Luiza tem a bonequinha da Magazine Luiza que fala e tudo. A Magalu aparece no Instagram da Magazine Luiza fazendo. Por quê? Porque as pessoas, ainda que saibam o que é um robô, gostam dessa interação. Então, é importante que
a gente apareça. Por mais que a gente coloque conteúdo jurídico, informativo, a gente precisa aparecer. Nem que seja para chegar e responder uma pergunta, nem que seja nos stories para falar sobre aquele post que a gente fez, ou comentar. Outro dia eu comentei, acabei de sair de uma audiência que deu um problemão que não aconteceu, né? A juíza não conseguia aceitar as partes dentro da reunião, e era a primeira vez que me acontecia isso dentro de uma audiência virtual. Na presencial, você vai lá, assina, tá bonitinho, eu tava aqui, eu não faltei, eu tô aqui, tô bonitinho, o cliente também tá, mas e na virtual? Deu um nervoso e tudo, e eu terminei a audiência e pensei assim, gente, foi um desespero muito grande. Imagina para quem tá fazendo a sua primeira audiência na vida acontecer uma coisa dessa. E ninguém sabe ainda como agir. Então eu vim nos stories e contei, gente, eu ia ter uma audiência agora, aconteceu assim. O procedimento normal hoje para isso, e aí eu conversei com a juíza na hora, é que a audiência, ou seja, cancelada, e como no meu caso era uma questão de conciliação, as partes abriram mão da audiência de conciliação e seguimos em frente. Mas era importante isso. Então, a gente aparece ali e mostra que não é um robô. Então, por trás daquele claudianeves.adv, existe a Cláudia de verdade, não é só uma figura que posta e ninguém sabe o que é. É uma pessoa viva, que fala, que anda, que come, que dorme de vez em quando, né, que descansa às vezes. Então, é importante fazer isso. Então, essa é a primeira dica de ouro, aparecer, falar com seus seguidores, conversar, porque pessoas se conectam com pessoas. Essa é a parte principal dessa dica. A outra dica bônus, que eu até já comentei, mas é bom reforçar, é a criação do conteúdo de valor. Aquele que ensina, entretém, expressa autoridade e engaja. A terceira dica bônus, eu acho que eu fiz 5 ou 6 dicas bônus. Dê atenção especial à sua imagem pessoal, ao seu branding personal, ao seu personal branding, na verdade. Né? O que a sua imagem pessoal comunica para as pessoas que estão vendo? O que você está transmitindo? Qual a mensagem e a imagem que você está transmitindo? E outro ponto importante, outra dica, a quarta dica, monte uma narrativa com a história. As pessoas precisam saber, né, conectado ainda na parte anterior, que existe uma pessoa por trás daquela marca. Não é um robô, é uma pessoa. Então, é importante também fazer uma narrativa com a sua história. Uma coisa que as pessoas adoram é você contar e deixar nos destaques a sua história, como começou, como eu cheguei até aqui. Eu não fiz isso até hoje, eu acabo deixando para frente e não fiz isso até hoje, mas todos os cursos, todos os professores e profissionais de marketing falam. Você precisa fazer e deixar ali, em destaque, para que a pessoa, quando chegar, já venha e clique. Mas quem é essa Cláudia Neves ADV? Aí vai lá e vai ler e vai saber quem é. Então, esse é um ponto muito importante. A quinta dica é utilize ao máximo todas as ferramentas do Instagram. O Instagram adora quando você usa todas as ferramentas que ele cria. Seja Reels, seja os vídeos de IGTV, lives, tudo, até aqueles GIFs que eles criam, quando eles criam, por exemplo, logo no início da pandemia, quando eles criaram o Fica em Casa, todo post que tinha o Fica em Casa entregava absurdamente, porque tinha aquele Fica em Casa. Então, vira e mexe, quando tem novidade e aparece logo no início, essas novidades, claro, a gente tem que ter cuidado, vai que a novidade rebole até o chão, a gente não vai colocar, né? Não dá, né? Já que a novidade é uma coisa desse tipo, a gente foi, essa aí, desculpa, essa eu passo, deixa que o engajamento fica na próxima. Mas é importante utilizar todas as ferramentas. E o Reels, por exemplo, que veio para competir com o TikTok e que no início muitos advogados tinham receio de usar, e outros usaram com dancinha, com tudo mais, até ele dá para se usar de modo informativo. Eu passei a fazer há pouco tempo Reels, que são aqueles vídeos de 30 segundos só, respondendo uma questãozinha só. Acho que o último que eu fiz foi, você sabia que a pensão alimentícia não é só para pagar alimentos? Aí você dá uma respostinha curta, 30 segundos, não teve dancinha, não teve nada de apontar para cá, para lá, que eu não conseguiria também me ver, apesar de que não vejo exatamente problema, mas eu acho que perde um pouco da seriedade, e o Reels, ele acaba sendo uma forma de informação leve, rápida, e as pessoas gostam dessa informação rápida. Então, eu passei a fazer dessa forma,
tendo esse tipo de cuidado, de jamais fazer alguma coisa que pudesse ir contra. E live, gente, às vezes a gente corre delas e tudo, mas live é muito bom para demonstrar a sua autoridade. E a última dica, assim, muito, muito, muito importante, é que ninguém cresce no Instagram repostando conteúdo de outros perfis. Sei que eu já falei, mas isso é muito importante. Ninguém cresce copiando, principalmente sem dar os devidos créditos. Poxa, um amigo chegou, uma amiga chegou, postou uma coisa muito interessante, você diz, nossa, eu até queria ter postado. Você chega, reposta, dando os créditos àquela amiga que estudou, que trabalhou, que criou, planejou para fazer aquele conteúdo, e você ainda vai deixar uma amiga feliz que, de repente, mais à frente, reposta um seu. E nisso, troca-se seguidores, troca informação, nascem parcerias. As lives, que eu falei agora há pouco, inclusive, fazer lives com outras colegas, e hoje já podem fazer 4, isso é super legal. No início só podia uma, durante a pandemia começou a autorizar 2, e agora já podemos fazer 4 lives, e já descobri que passa de 1 hora. Dá para passar, não sei até onde vai, mas já cheguei a 1h30, né, de live, batendo papo. Isso, além de trocar muita informação, gerar muita autoridade para o seu conhecimento, porque se você não tiver capacidade de não conhecer e for tudo decorado, como é que você vai falar 1 hora e meia sobre aquele assunto? A pessoa não consegue. É impossível dela conseguir apresentar 1 hora e meia, 1 hora falando sobre um assunto que ela não domina. Então, ele transmite muita autoridade. E um outro ponto importante, quando a gente faz live com outra pessoa, a gente soma a apresentação da nossa audiência, dos nossos seguidores, como dos seguidores do nosso convidado. Agora, com 4, então, a gente quadruplica a possibilidade de que o nosso conteúdo chegue para mais e mais pessoas, porque ele não vai chegar só para os seguidores, ele vai acabar aparecendo também para pessoas relacionadas por causa do assunto. Então, é uma grande chance de crescimento a participar e fazer lives, né? A gente, às vezes, fala muito, gosta de falar muito, mas na hora de fazer live a gente fica um pouco envergonhado. Mas depois de um certo tempo, eu passei a encarar a live como um bate-papo de videochamada. Eu estou fazendo um bate-papo com aquela pessoa que está comigo na videochamada e pronto. Aí você relaxa, a live flui, as coisas fluem bem. Se você faz com uma pessoa amiga, então, nossa, é mais fácil para você começar. E depois a gente tira de letra, vai. Tudo na vida é treino, até fazer stories. O primeiro eu não conseguia nem abrir a boca. Eu acabo fazendo pouco stories falando, porque a correria do dia a dia, quando eu vejo, eu falei, nossa, não fiz nenhumzinho sequer, coitadinho do dia, não aconteceu nada, né? Mas hoje em dia, eu chego lá e falo, pensava assim, nossa, tô doida, né? Tô falando com o celular, tô falando com nada, não tô olhando para ninguém, tô olhando para minha cara, mas a gente acaba acostumando, e vai fluindo, vai indo bem, vai seguindo, e o importante é a constância e começar. O importante é começar, porque o Instagram e nossas redes sociais pode ser uma imensa porta para diversas oportunidades. Então, a gente não pode ter medo. Fazendo tudo dentro do que permite a ética e do que é permitido para os advogados, a gente não pode ter medo e tem que meter a cara e tentar fazer da melhor forma possível. O conteúdo é muito grande. Se eu fosse falar tudo que tinha para falar sobre isso, a gente ia ficar pelo menos mais umas 3 horas e a voz ia parar até, ia acabar, porque não ia ter. Mas eu agradeço imensamente a oportunidade. Se alguém tiver alguma dúvida, pode chamar, mandar perguntas. Como eu estou olhando direto para o celular, deixa eu fechar aqui a apresentação. Pronto, interrompi a apresentação. E se alguém tiver alguma dúvida, tiver mandado aqui, como eu estava olhando para a tela aqui, eu não consegui observar se tinha pergunta, né? Então, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, espero poder informar mais ainda, ajudar e, quem sabe, até numa outra oportunidade, aprofundar em algum tema específico que fique, assim, que tenha ficado um pouco superficial e que, dependendo do que for, não dá para ser só numa respostinha, tem que prolongar numa palestra inteira. Então, agradeço muitíssimamente a todos que estão aqui, que me prestigiaram, e pela oportunidade também. Nós que agradecemos, doutora Cláudia. Foi uma excelente palestra que daria para estendermos para mais 3 palestras aqui. Eu acho que sim, viu? Dá quase um mini curso.
Gostei especialmente das dicas bônus aqui, que agregam muito. E antes de passar para a doutora Lucimara fazer a leitura das perguntas, já pedindo para que todos que tenham alguma dúvida, queiram fazer algum questionamento para a doutora Cláudia Neves, que façam no chat, que em seguida a doutora Lucimara Cristina fará a leitura para nosso palestrante. Gostaria apenas de consignar a presença da doutora Marta Voltas, nossa coordenadora da Escola Superior de Advocacia de Santo Amaro. Também do doutor Marcos, coordenador adjunto da Comissão do Jovem Advogado. Da doutora Dione Lima, nossa coordenadora da Comissão de Assuntos... Desculpa aqui, até perdi aqui. Doutora Dione... Aqui, a assistência judiciária, por favor. Assistência judiciária. A doutora Dione já foi coordenadora de algumas comissões, está conosco há muito tempo, e agora está coordenando a assistência judiciária, comissão muito importante. Doutora Lucimara, a senhora anotou alguma pergunta para a doutora Cláudia Neves? Parabéns, doutora Cláudia, foi realmente brilhante a sua palestra. E acabamos não tendo perguntas, foi tão esclarecedora que nós não tivemos perguntas. Então, até se alguém quiser fazer agora, porque estava todo mundo tão atento à sua exposição, que não colocaram nenhuma pergunta, e acredito até pelo assunto ser tão novo, acaba gerando mais interesse em ouvir do que exatamente questionar. Então, se alguém quiser fazer agora, é o momento. Mas parabéns mesmo pelo conteúdo. Obrigada. Conseguiu condensar de uma forma... Nossa! Não, e eu fui falando tanto, e falando, e tentando... falei até mais rápido, porque eu fiquei com medo, é tanto conteúdo. Eu acho que eu falei mais de 1 hora, né? É tanto conteúdo que eu falei, não vai dar tempo de passar tudo, né? Então, eu comecei a falar mais rápido para dar tempo de conseguir seguir todos os tópicos que eu tinha me programado, né? Porque tem muita coisa, né? Sim, então o que nós temos no chat são muitos elogios, muitos colegas parabenizando pelo conteúdo, pela exposição, e agradeço mesmo toda essa disponibilidade do seu tempo, dividir conosco todo o seu objeto de estudo e de tanto conhecimento. Agradeço muito mesmo em nome da Comissão da Mulher Advogada, e é um grande privilégio tê-la como coordenadora adjunta e poder ainda contar com esses momentos especiais como foi hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Eu devolvo a palavra para o doutor Gustavo. Por gentileza, doutora Cláudia, pode falar. Eu imaginei, eu que agradeço. Fico muito feliz de poder, inclusive, tentar passar isso. Hoje, nós estamos num momento tão difícil para nós advogados, né? E muitas vezes fechados dentro de casa. E eu, por exemplo, no primeiro momento, eu pensei, nossa, como as pessoas vão saber que eu sou advogada? Como é que eu vou trabalhar? Eu ainda não tinha uma carteira de clientes muito grande. E, nesse ponto, começou a surgir, inclusive, o primeiro foi respondendo dúvida de um cliente. O primeiro vídeo que eu fiz, o cliente ligou, e ele, doutora, como é que fica a questão da visita na pandemia? Aí, daqui a pouco, outro ligou, eu falei, quer saber? Eu vou fazer um vídeo, já vou deixar lá. Já está lá, porque eu sabia que era uma dúvida recorrente, né? A Diane está falando que a próxima tem que ser como usar o Instagram. Diz o que você quer sobre como usar o Instagram, porque tem, gente, 1000 funcionalidades para o Instagram, até para crush, que eu falei que a gente paquerava, que eu entreguei a idade, né? Até para quem quer procurar crush, com certeza o Instagram tem para tudo isso, gente, tem que saber utilizar. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade de vir aqui falar um tema que, para muitas pessoas, parece até de um outro mundo, porque não fazia parte, mas infelizmente no momento atual, a gente precisa se inserir no digital, a gente precisa aprender a lidar, e pode ser uma oportunidade da gente abrir uma vitrinezinha para o nosso trabalho, e ser um braço, até depois do fim da pandemia, ser um braço auxiliar para a divulgação do nosso trabalho, de forma ética, de forma moderada, com muito cuidado e muita atenção. E eu que agradeço a oportunidade de poder ser coordenadora adjunta, participar junto dessa comissão, que me dá mais orgulho a cada dia. E eu adoro fazer as artes dessa comissão, porque eu já gosto de brincar, como dizia minha avó, de desenhar igual no jardim de infância, porque isso me encanta.
Mas olha, realmente é um conteúdo para a gente fazer, nem que seja um mini curso, pensando, a doutora Dione falou, desde o passo a passo, né? Bora, só me dá um tempo para criar. Sim, mas assim, até aproveitando aqui esse espaço, esse ano, na Comissão da Mulher Advogada, nós temos, então, esse plano de realmente trabalhar a questão das competências da advogada, essas competências além do jurídico. Então, essa questão do marketing digital, a questão de oratória, gestão do escritório, o nosso plano realmente desse ano é trabalhar essas outras competências. Então, a questão de ser empreendedora do seu negócio, que vai além do jurídico, porque nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia, né, desde o ano passado, realmente é um momento de reflexão e de reinvenção. Então, hoje, a gente realmente precisa pensar além da caixinha, né, como fala, então, como me apresentar? Então, todo aquele formato que nós tínhamos como testado e aprovado, ele não funciona mais. Então, como que nós vamos partir dessas novas premissas? Então, é muito importante que a gente realmente faça essa reflexão, que a gente traga esse conteúdo, e a OAB Santo Amaro foi muito feliz nesse sentido, então, tanto a ESA como a Comissão de Eventos, Cultura e Eventos, trouxe para a gente um conteúdo interessantíssimo em termos de marketing, de negociação. Então, realmente, a gente precisa estar aberto a ouvir esses outros conteúdos, e como a doutora Cláudia bem apresentou, não ter medo, a gente realmente precisa se jogar, porque não existe mais aquela possibilidade de continuarmos no mesmo local, porque hoje o mundo é outro, e a gente realmente precisa se atualizar. Então, foi, assim, um privilégio realmente ouvi-la hoje, e convido todos a seguir os eventos da Comissão da Mulher Advogada, que temos aí outras ideias que a gente vai colocar em prática ao longo do ano. Obrigada, doutora Cláudia, e eu devolvo a palavra, então, para o doutor Gustavo. Muito obrigado, doutora Lucimara. Gostaria novamente de agradecer, em nome da nossa presidente, doutora Lisandra Gonçalves, do nosso vice-presidente, doutor Alexandre Fante, a presença, a disponibilidade, a excelente palestra ministrada hoje pela doutora Cláudia Neves. Parabenizar a doutora Lucimara Cristina pelo excelente trabalho à frente da Comissão da Mulher Advogada também, e agradecer a presença de todos que estiveram conosco hoje na nossa sala virtual da OAB Santo Amaro. Agora, procederemos ao encerramento do evento, sendo que a 102ª subseção de Santo Amaro da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo, agradece a presença de todos e declara encerrada a presente palestra. Uma boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada. Nada. E obrigada, doutor Gustavo, pela excelente condução aí do nosso evento, do cerimonial do nosso evento. Muito obrigada. É sempre um prazer, Lucimara. Cláudia, obrigado, Lilian. Obrigada a Boa vocês, noite a querida. todos. Doutora Boa Aldenir, noite. doutora Dione. Maravilhosa palestra, doutora Cláudia, adorei. Obrigada, querida, obrigada. Doutora Amanda Neves. Tenho certeza que ela está participando também dessas artes. Hein, doutora Cláudia? Ela me ajuda muito a ter as ideias. Bom, eu não sabia mexer em nada disso de Canva, né? Porque, assim, quando eu fiz faculdade de comunicação e publicidade, como eu falei, era na mãozinha, né? Então, agora eu aprendi muito. Nossa, a Amanda... E sem contar que, lógico, todas as aparições, a minha maquiadora... Eu ia falar isso, né? Ela já é uma artista, né? A Amanda já é uma artista. Gente, então... eu tenho em casa... Ela é diretora de arte, maquiadora, né? Então eu tenho em casa fotógrafa, porque nessa pandemia, gente, o que a gente mais fez dentro dessa casa é o quê? Estudar. Então, a Amanda fez cursos de fotografia, ela é diretora de arte, maquiagem ela já era antes, né? A carteira dela de advogada foi durante a pandemia, a cerimônia foi a primeira virtual. Então, assim, essa pandemia a gente resolveu meter bronca e estudar, e eu resolvi juntar duas paixões, gente. Eu amo a questão da publicidade, a comunicação, eu amo tudo isso. Então, eu juntei numa alegria, assim, eu gosto. O problema é que, como eu gosto do assunto, é difícil me segurar.
Porque eu vou, eu gosto, eu falo, e ainda tinha, gente, sério, ainda tinha muito mais coisa para poder falar aqui, muito mais coisa para apresentar. Deixa porque dá. Vamos fazer. Vamos marcar a próxima. A Dione já está se inscrevendo no mini curso. Isso mesmo. Já estou, juro, eu não sei nem colocar uma foto, não sei. Tá certo que eu não investiguei muito, assim, não tentei muito, mas eu tenho preguiça também. Tenho preguiça. Eu ensinei bastante a Lucimara. Nossa, eu não... Mas é questão da gente se xeretando, né? Igual o Canva, eu comecei a fazer os banners, a gente vai também eu não sabia nada. Doutora, eu já estou indo, hein? Parabéns de novo, um bom final de semana, boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigado. E Lilian, se quiser trocar figurinha, depois chama. Vamos trocar, porque, nossa Cada senhora. hora a gente descobre, e é assim aqui em casa, não é brincadeira, eu faço um negócio, aí eu vou lá, minha filha, você não sabe o que eu descobri que a gente pode fazer. Aí a gente corre, aí ela chega, mãe, descobri uma outra função no Canva, mãe, aí outro dia eu descobri que a gente pode tirar o fundo da foto, ela não tinha testado ainda, aí eu fui lá e mostrei para ela, filha, dá para tirar o fundo da foto. Então a gente vai fuçando muito, né? Existe curso para Canva. Tem gente uma amiga minha comprou um curso de Canva. Nossa. Aí, mas eu sou daquela geração do it yourself, né? Eu sou meio punk, então eu gosto de meter a cara, aprender, até a questão de cores. Outro dia uma amiga falou assim: nossa, você pagou alguém para mudar a sua paleta de cores? Eu falei, não, eu vou mudando de acordo com a minha vontade, assim, da doideira. A primeira era das cores das paredes aqui de casa. Minha primeira paleta, vinho e um rosa queimado, que eram as paredes aqui de casa. Durante a pandemia, eu mudei totalmente as cores das paredes, não tem mais rosa, não tem mais vinho, mas também não era uma cor que eu queria, não transmitiria a imagem que eu gostaria no Instagram. E aí eu comecei no Pinterest a ver paletas de cores, ideias, em Pinterest de arquitetura. Tô lá olhando, aí eu achei uma de decoração assim, uma paleta, eu olhei, mostrei pra Amanda, falei, amei, eu vou botar essa. E aí pronto, sai fazendo. Esse é o gostoso, eu não sei, eu não sei se eu conseguiria passar para outra pessoa fazer isso para mim, porque eu gosto de fazer. Uhum. Mas eu entendo que muita gente não tem essa habilidade e precisa, de repente, desse suporte. E outra, tem um bando de gente que está trabalhando, começou a trabalhar com isso nessa pandemia e arrumou uma brecha de fazer um dinheiro extra, né? Então, nossa, e eu super apoio, assim, se eu souber de alguém que faz, eu indico. Tem gente que quer fazer, pergunta para mim, você faz? Gente, eu quase não tenho tempo para fazer os meus, não é má vontade. Mas eu não conseguiria fazer para outras pessoas. Mas, por exemplo, eu posso indicar alguém que faz, alguém faz. Eu já brinquei com a Amanda que ela podia fazer, mas está faltando tempo para ela, porque ela tem uma habilidade com essa questão de identidade visual, de criação de logo, de tudo isso, ela tem uma habilidade com isso também muito grande. Eu acho que o lado artista dela acaba, né? E o meu de jardim da infância, que a minha avó dizia. E ela falava assim, essa menina estuda era muito avançado. Obrigada. Ela falava, obrigada, doutora Dini, obrigada. Adorei, parabéns. Ai, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Meninas, boa noite. Obrigada, querida, boa noite. Eu tenho até a meia-noite um prazo, que eu não sei, tá uma loucura esse estágio. Não funciona. Meu Deus, sério, hoje eu não peticionei nada. Meu Deus, hoje eu não tentei, eu não entrei, peticionei tudo que eu tinha ontem, hoje eu não tinha peticionamento para fazer, socorro. Mas ontem também eu não consegui peticionar. Nossa, a semana inteira tá ruim, assim, todo mundo reclamando, né? Então, a hora que eu fui, eu dei sorte. Eu consegui, cedo eu não conseguia nem consultar, mas à noite, na hora que eu fui peticionar, eu consegui. Agora, o que me deixa louca é aquele TJRJ. Gente, o TJRJ, ele me enlouquece. E ele tem um rito próprio, ele tem o CPC dele. Ele faz diferente de todo mundo. São Paulo é o único diferente. E assim a gente acaba se acostumando, né? Gente, o que é aquilo, né? Mas tudo bem, a gente vai aprendendo, quebra a cabeça, aí eu chamo, aí a história da internet, eu tenho, apesar de ser do Rio, ter amigas
mesmo, que eu conheço do offline, eu tenho muitas amigas que eu fiz no online que advogam. Aí ontem mesmo eu chamei uma amiga, eu falei, pelo amor de Deus, amiga, como é que, aí no Rio, como é que acontece com isso, isso e isso? Ah, amiga, é assim, ó. Aí pronto. Então, a internet acaba... Ainda falando, é fácil. É fácil. É fácil. É fácil. Não, porque assim, aqui o levantamento é eletrônico, já há um bom tempo. No Rio, pelo menos no JEC, eu descobri que não é. Porém, durante a pandemia, por causa de um provimento número X lá, que eu já botei na petição, com aquele provimento eu posso indicar a conta. Aí eu falei, mas não tem um formulário? Porque a gente tem um formulário. É só juntar o formulário, já separa até o advogado. Então, amiga, aqui no Rio não, e só tá podendo por causa da pandemia para a pessoa não ter que ir no banco. Aí eu, caramba, lá, deixa eu te mandar uma petição minha, que aí você já vai ver, tá lá o provimento, tudo bonitinho, você põe o que precisa e pega a questão do provimento, o entendimento, aí pronto. Então, essa questão do online e dessas parcerias na internet facilitam, inclusive, isso. Aproxima muito, né? Aproxima. Eu tenho um grupo que nós temos advogadas do Brasil inteiro. Excelente. Eu tenho um grupo que a gente criou no Instagram, que a gente tem advogadas do Brasil inteiro. Então, sempre tem alguém dando suporte para outra. Tem na Bahia, tem em Sergipe, tem no Sul, tem no Rio Grande do Sul, tem no Paraná. Então, a gente vai trocando essas informações e uma dá suporte para outra. E, realmente, não só para fazer trabalho em si, mas para esse network, que para mim é o mais incrível do online. Muito valioso. Então, Johnny, uma dica. Johnny, acho que você podia primeiro limpar o histórico, porque às vezes ficam cookies, umas coisas assim, acaba quando começa a dar erro, fica pior. Tenta apagar todo o histórico, reinicia o computador, que já costuma ajudar um pouco. Doutoras, boa noite, me despeço. Boa noite, parabéns. Obrigada. Lília, Tchau, você fez foto, Lília? Você deu print? Ai, não sei. Ai, deixa de ser malvada, eu não tinha tempo, eu estava falando. Eu só falei, Lília. Obrigada, eu já mando querida. E vou postar. Obrigada, querida. Tá obrigada. Bom, beijo. Beijo. Bom fim de semana a todos. Para vocês também. Beijos. Beijos. Tchau. Ai, tô até com a garganta seca, bebi essa garrafa inteira. Muito conteúdo, mas foi excelente. Parabéns mesmo. Obrigada. Não, você viu que no final eu estava incluindo aquele que eu falei para você, que eu não podia deixar de incluir. Não, esse é importantíssimo. Aí, gente, eu preciso. Tem acho que umas 2 fotinhos aqui eu tenho, daqui a pouco eu te mando também. Ai, que bom. Eu não consegui, eu até falei com a Amanda, filha, tira aí para mim, porque eu não vou conseguir aqui. Falando, feito uma louca, ainda o slide aqui resolve andar sozinho. Aí eu falei, não, tá. Eu não sei porquê, eu não sei o que houve, eu acho que o mouse ficou, conforme mexia aqui, o mouse foi andando e mudando ele de lugar, não sei o que houve, não, mas deu para apresentar. Fiz em 20 minutos aquele slide. Ai, meu Deus. Descansa a voz? Vou. Preciso. Parabéns. Obrigada, querida. Obrigada. Beijão. Boa noite. Beijo, boa noite. Beijo. Tchau. Tchau.